Bom, muito bom dia a todos. É com enorme prazer que aqui estou. Estou aqui em representação de uma vasta equipa que tem participado na implementação desta unidade curricular em empregabilidade ao longo da vida. Estou aqui com algumas colegas, outras não poderão estar aqui porque participaram em outros momentos e já não estão connosco, mas gostava de vos dizer que realmente somos mais do que estas três que têm permanecido neste momento. Esta unidade curricular empregabilidade ao longo da vida, e pensando em empregabilidade ao longo da vida, pensamos em percursos profissionais e pensamos desde logo neste conceito de carreira, ou se quiserem, mais interessante, o conceito de carreiras. E ela é importante para nós, foi determinante na forma como pensamos esta unidade curricular, porque, na verdade, é um conceito que tem sido cada vez mais abalado na sua estrutura e isso resultante de todas as mudanças que têm acontecido no mundo, no trabalho, nas empresas e outras instituições e nas próprias pessoas. E, portanto, sabemos é que estas mudanças de carreira, portanto, estas mudanças ao longo de um percurso profissional são cada vez mais frequentes e com impactos, naturalmente, na trajetória das pessoas, porque vai implicar mudanças, eventualmente bifurcações na sua trajetória de vida. Portanto, deixamos de ter um pensamento em que as pessoas aprendem competências para exercer uma determinada carreira, para terem um processo em que a própria carreira é uma aprendizagem. E se a carreira é uma aprendizagem, há competências que têm que ser adquiridas, e nomeadamente pelos nossos estudantes do ensino superior, que são aqueles que se confrontam num primeiro momento. Bom, alguns deles já têm essa experiência, claro, mas estes com muita evidência na inserção no mercado de trabalho. Portanto, há competências a desenvolver. E que competências são essas? São aquelas que têm a ver com a possibilidade de construírem ou reconstruírem de forma intencional, contextualizada, autónoma, os seus percursos profissionais e, portanto, isto sendo útil neste momento que vos falava de transição, mas, sobretudo, pensando e perspectivando no futuro profissional e, portanto, ao longo da vida destes nossos estudantes. Há, então, uma responsabilidade das instituições do ensino superior de criarem as condições necessárias para que estes estudantes possam desenvolver essas competências e foi nesse sentido que aceitamos um desafio. Com muito gosto temos aqui o professor Francisco Vasques, que nos lança esse primeiro desafio no primeiro momento, de fazermos uma unidade curricular que não se limitasse a um pequeno grupo de estudantes, mas que pudesse ser ela alargada a um envolvimento de um grande número de estudantes. Estão a ver a ideia, o desafio era podermos ter até 500 estudantes por semestre, mas perante este desafio nós gostaríamos de garantir que fazíamos uma unidade curricular cujos conteúdos fossem relevantes para estes estudantes neste momento de transição, mas que na verdade fossem relevantes ao longo da sua vida e eles pudessem recuperar e voltar a eles em diferentes momentos, tantos momentos quantos momentos que eles considerassem necessários e fossem confrontados com essas situações de dificuldades, de inflexões no seu percurso. Mas, com o desafio dos 500, colocava-se o problema: como é que nós vamos garantir, por um lado, um papel ativo destes estudantes, como é que nós vamos conseguir respeitar a singularidade, uma vez que falamos de percursos profissionais, falamos de percursos singulares, e como é que vamos criar também contextos seguros para a experimentação. Portanto, estes eram o nosso quadro de desafios para esta unidade curricular, uma unidade curricular que, entretanto, foi implementada em parceria com a FEUP, portanto, é liderada pela nossa Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, mas para os estudantes da FEUP, e é integrada em 10 licenciaturas de Engenharia e 9 mestrados, portanto, é disponibilizada para estes estudantes desde 2021. Como é que foi o processo de construção desta unidade curricular, que apresentava, como vos acabei de mostrar, um conjunto de desafios um bocadinho distintos de outras unidades curriculares? Desde logo, não faríamos de outra forma, com uma revisão crítica de literatura, assente
tudo o que são novas tendências com as questões das carreiras, dos percursos profissionais, da aprendizagem ao longo da vida, da formação ao longo da vida. Bom, todas estas questões que obviamente tivemos que recuperar e pôr em cima da mesa para ter atualidade, conhecer aquilo que está a ser feito e bem feito em termos das pesquisas que podem ser orientadoras. Mas tivemos também, e em paralelo, um conjunto de outros instrumentos que nos permitiram garantir a tal pertinência também daquilo que iríamos propor. Desde logo fizemos um inquérito a estudantes da FEUP e, portanto, conseguimos chegar na altura a um conjunto de 200 estudantes que responderam ao nosso inquérito e também a cerca de 200 empresas empregadoras da FEUP, que sobre estas temáticas acabaram por fazer, portanto, dar-nos a sua opinião sobre aquilo que achavam relevante neste processo de construção de uma carreira ao longo da vida. Isto foi muito útil, naturalmente, tivemos desde logo uma perspectiva alargada de grandes dados sobre aquilo que era interessante, depois quisemos uma análise mais fina e passamos então para um conjunto de entrevistas com as empresas e com os estudantes. Fizemos uma experiência piloto com 30 estudantes num primeiro semestre e após essa experiência piloto fizemos focus group com os estudantes para perceber o que é que tinham achado da experiência, portanto em que medida é que consideravam útil e pertinente para ser alargada a outros estudantes. E também tivemos o cuidado, como vou-vos mostrar, temos um conjunto de ferramentas que são utilizadas nesta unidade curricular, portanto, de garantir um conjunto de reflexões faladas, portanto, dos instrumentos, que fossem pelos estudantes, reflexões faladas com os estudantes, que nos permitissem perceber se realmente eles consideravam que aquilo que nós estávamos a apresentar era claro e útil também para eles. Este é o mapa de aprendizagem a que chegamos. Portanto, esta cadeira tem, então, 3 grandes etapas, 2 que são mandatórias e uma que é flexível. A primeira etapa é composta por um momento presencial e depois um conjunto de mapas. A segunda etapa, mais por um conjunto de ferramentas que são disponibilizadas aos estudantes de forma remota, síncrona e assíncrona. E a terceira é, então, num percurso flexível construído pelo próprio estudante. Portanto, temos presencial e remoto, síncrono e assíncrono, temos coletivo e individual, temos também diferentes modalidades mandatórias e outras flexíveis. Explicando um bocadinho melhor o que temos e passando então para esta primeira etapa, mostro-vos então o conjunto de mapas que foram criados. São mapas que são, do nosso ponto de vista, funcionam como mediadores simbólicos que ajudam a reflexão das pessoas, dos estudantes neste caso, sobre o seu percurso, sobre o que sabem, o que gostariam de desenvolver, a sua rede de apoio, que recursos é que podem podem aceder, como é que podem sistematizá-los e também depois a definição de um plano de ação para começarem a implementar, tendo em vista aquilo que eles acham que gostariam de alcançar, sabendo que são instrumentos, e nós sinalizamos isto, que devem ser permanentemente atualizados. Portanto, não é para ficarem fechados de uma vez para sempre. São feitos de forma autónoma, mas são apoiados por um conjunto de microlearnings que estão disponíveis para os estudantes, mexo muito com as mãos. E, portanto, temos estes tutoriais com uma persona criada, inventada, um estudante e uma estudante de engenharia, não é? Que ajudam e auxiliam na construção e no preenchimento destes mapas. Temos também no primeiro workshop, no workshop inicial presencial, um desafio que colocamos às empresas e para responderem às perguntas que os estudantes colocam num primeiro momento do workshop presencial. Portanto, eles estão em grupo, definem um conjunto de questões que eles gostavam que fossem respondidas por pessoas da prática, pessoas essas que são especialistas em gestão de pessoas, em gestão de talento, recursos humanos, e que depois gravam um vídeo. Estas são as que aceitaram o desafio até agora e que nós, ao longo da unidade curricular, vamos mostrando então aos estudantes. Portanto, da primeira etapa é o que me cabe destacar. Da segunda etapa, portanto, são os tais 5 módulos que temos, portanto, de olhar para o mercado de trabalho, a questão da construção do currículo, a carta de motivação,
E, portanto, são estes 5 módulos que os estudantes vão ter. Estes 5 módulos, só para vos dizer, foram construídos com base, naturalmente, da revisão da literatura e daquilo que é validado cientificamente, mas muito também no tal confronto com os questionários e aquilo que nos disseram estudantes e empresas. Dar-vos só um exemplo, a carta de motivação foi incluída, pensávamos nós que já não seria tão útil quanto isso, mas foi muito valorizada, nomeadamente pelas empresas, dizendo que em alguns momentos pode ser diferenciador. Então, fez-nos sentido incluir também um módulo sobre ela. Todos estes módulos têm 4 elementos, portanto, eles são sempre organizados da mesma forma, têm 4 momentos obrigatórios. Começamos com um dilema, uma preparação prévia, depois o conteúdo propriamente dito e depois a avaliação. O dilema é a imagem que vocês, uma das imagens que vocês veem aqui, a propósito do currículo. Temos sempre opcionais, 2 ferramentas, uma de aprofundamento, portanto há um tema que os estudantes gostariam de aprofundar um pouco mais, então têm possibilidade a partir daí terem documentos, terem bibliografia, terem vídeos que permitam o aprofundamento. E temos também, opcional, uma ferramenta de feedback interpares. Portanto, a ideia é que, se os estudantes quiserem, podem submeter o seu currículo, carta de motivação, e tanto têm do outro lado um par que vai analisar esse currículo e vai dar o seu feedback. Mas isto não é feito sem apoio. Portanto, nós temos uma matriz com um conjunto de diretrizes de análise que permitem, então, que esse feedback seja feito de forma estruturada, pensada, fundamentada e que permita, de facto, o estudante evoluir e desenvolver-se. Temos tido também, desde sempre, a colaboração nesta unidade curricular de Filipa Leite Castro. Portanto, é uma profissional portanto, do terreno, com muita experiência, nomeadamente em entrevistas de seleção, e que está connosco numa sessão de simulação da entrevista, que é um tal contexto seguro, não é? Em que os estudantes podem simular uma entrevista, mas ao mesmo tempo tirar todas as questões, todas as dúvidas que possam ter neste momento. O terceiro momento é então aquele que eu vos disse que é flexível e que os estudantes devem construir à sua medida. Ele é composto por iniciativas de diferentes tipos, desde logo fornecemos em cada semestre uma lista construída com a ajuda da Unidade de Talento da FEUP, de iniciativas que vão ocorrer e que podem ser integradas neste percurso. Construímos também um conjunto de visitas às empresas, portanto, e fazemos essas visitas, mas devo-vos dizer que, por exemplo, nesta lista que é fornecida inicialmente, estamos disponíveis e fazemos-lo sempre, a recolher informações que venham dos próprios estudantes. Portanto, isto é, os estudantes podem eles conhecer, portanto, a FEUP é mesmo muito grande, tem muitos núcleos de estudantes que eles próprios organizam eventos relacionados com a empregabilidade, podem-nos fazer chegar essas solicitações, nós fazemos a curadoria daquilo que cabe ou não cabe no seio desta unidade curricular e, se for aceito, fica validado para todos os estudantes. Temos também um podcast desta unidade curricular. Ela já conta com 22 episódios, portanto é um podcast que está instalado na FEUP Rádio e, portanto, fazemos em colaboração com a FEUP também, e que tem a ver com percursos profissionais de ex-estudantes da FEUP. Este é um podcast que já tivemos vários episódios, vários momentos da sua construção. Houve momentos em que o podcast era 1 para 1, houve momentos em que já reunimos uma equipa de engenheiros e estamos sempre a tentar fazer de forma diferente estes episódios. Procuramos também envolver os nossos estudantes, sempre possível, como entrevistadores destes ex-engenheiros, ex-alunos, ex-estudantes da FEUP, desculpem. Uma preocupação desde o início da nossa unidade curricular, porque ela apresentava os tais desafios que nós não tínhamos noção
e, portanto, fugia um bocadinho àquilo que era a forma habitual de conceber uma unidade curricular, pelos grandes números, por ser um formato um bocadinho distinto, não conseguirmos fazer as turmas práticas como habitualmente. Foi então a sua monitorização e avaliação de impacto. E, portanto, desde um primeiro momento, nós temos um formulário de feedback, de monitorização anónimo no final de cada etapa, e, portanto, vamos sempre recolhendo esses dados. E temos também um instrumento que foi construído a propósito para esta unidade curricular, que faz uma avaliação antes do início do semestre e uma no final, e portanto que nos permite também perceber o efeito destas aprendizagens e como é que os estudantes percepcionam este processo por que passaram. Portanto, temos um desafio que era envolver 500 estudantes. Devo dizer que desde 2021 já passaram por nós 1.700, oxalá bem, passaram bem por nós. Naquilo que diz respeito, por um lado, à relevância, por outro lado, à utilidade dos conteúdos e no processo de monitorização, as médias que temos numa escala de 1 a 5 variam entre 4.1 e 4.7, o que muito nos agrada. Temos também esta ideia da promoção do papel ativo e dizer-vos que neste sentido, e portanto mesmo não sendo obrigatório, temos um conjunto muito significativo de submissões feitas de forma autónoma pelos próprios estudantes no Ask for Feedback, portanto, e naquilo que é o peer review, não é? Neste sentido em que são os pares que analisam e que fazem com a nossa orientação, mas que fazem esse feedback estruturado. Para além daquela lista que vos falei das propostas, nós temos também um conjunto de mais de 100 ao longo do tempo, propostas pelos próprios estudantes que foram integradas e validadas e disponibilizadas para todos, e temos também a participação de estudantes da nossa unidade curricular nos tais Career Sharing Podcasts. Portanto, temos uma gestão autónoma do tempo pelos estudantes, temos momentos flexíveis que são eles próprios que vão construindo, temos as propostas adicionais e pensamos que isto nos ajuda a garantir que, de facto, há o respeito pela singularidade, apesar dos grandes números da unidade curricular. E, em termos da criação do contexto seguro para a experimentação, pensamos que entre aquilo que foi um primeiro momento de avaliação e o segundo momento, naquilo que são as ações que foram implementadas pelos estudantes, verificamos um aumento significativo daquilo que eles estão disponíveis para fazer e que fizeram, e portanto isto também nos dá garantias de que criamos um contexto seguro para eles prototiparem experiências para o seu desenvolvimento, para a sua autonomia. Ao longo do tempo fomos recolhendo um conjunto muito significativo de dados, não vos vou mostrar, não é o intuito, não é que possam ler, mas dizer-vos que também tem sido uma preocupação nossa fazer a devolução dos resultados de cada unidade curricular em cada semestre aos estudantes e, portanto, construímos sempre um infográfico com os principais resultados que fazemos questão de fazer a devolução aos estudantes. E, bom, trouxemos então 3 só para vos mostrar, que salientam aquilo que eram também as nossas preocupações, realmente se era ou não válida para 500 estudantes, se percebiam as ferramentas disponibilizadas como sérias, portanto, como diz a estudante, não é uma receita, não há magia ali, dá trabalho, exige envolvimento da sua parte, mas é visto como sério e, sobretudo, também como útil no futuro. E só mesmo para terminar, o testemunho de uma estudante que esteve connosco no primeiro momento, na primeira edição piloto, só mesmo para vos passar o que ela nos Olá, diz. meu nome é Francisca e participei na edição piloto desta unidade curricular. Na minha opinião, os conteúdos abordados vão ser sempre importantes ao longo da nossa vida de trabalho, visto que os nossos objetivos e o que procuramos vai mudando à medida que conhecemos as oportunidades do mercado e percebemos o que é que gostamos mais ou menos. Esta cadeira dá-nos as ferramentas para refletir sobre isso, estruturar os nossos pensamentos e também preparar-nos para as entrevistas de emprego, com inúmeras dicas úteis que usei e continuarei a utilizar no futuro. E é isto. Muito obrigada.